Antes de eu ler o versículo, quem está vindo aqui pela primeira vez, a primeira vez no Acamp aqui na Liga, aqui, né? Na Liga. Aí, ó, tem uma galera, hein? Aí, ó, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. É isso aí, tem quantas gurias? Levanta só as meninas que é a primeira vez. Aqui, são... Beleza, e os guris? Só para eu ver aí, quem que vai levar um pau depois? 2, tá. É isso aí, glória a Deus. A gente fica muito feliz de você estar aqui. E não só você que está visitando, mas todo mundo que está vindo pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, 20ª vez. A gente tem um acampamento como algo muito importante e até cultural mesmo na igreja, né? Eu acho que, pelo menos eu conheço poucas igrejas que têm um retiro tão culturalmente forte assim. A gente espera por esse momento, que é algo que se criou como cultura desde a época do pastor Carlos, da pastora Cida, quando veio isso há mais de, eu acho que faz 30, cara, quase 40 anos que a gente tem um retiro. E por tantos lugares que foi passado, desde escola até chegar aqui a gente já está há mais de 20 anos. Então, nossa, esse palco aqui já foi feito de diversas formas. Esse refeitório já foi visto por milhões de pessoas. Então, a gente tem isso muito forte aqui. E é sempre bom lembrar o que é o Acamp. Que o Acamp ele é um lugar realmente de um tempo para a gente se transformar. A gente está aqui não só porque é um retiro, porque a gente quer ficar longe do carnaval e eu não tinha nada para fazer, estou aqui. Mas a gente tem um intuito muito forte de que esse é um lugar de transformação. Esse é um lugar onde a gente vai colocar o nosso coração aqui e numa disposição para Deus falar o que Ele quiser através do nosso coração. E eu estou disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar para mim. Eu estou aqui por causa disso. Não é só pelas outras coisas, mas estou aqui para Deus falar o que Ele quer falar para mim, independente se isso é bom ou se isso é ruim. E eu acho que é por isso que o Acamp tem um poder tão forte. Eu acho que é por isso que isso culturalmente levado há tantos anos, porque não é pela preocupação das pessoas. Isso até Deus tem falado comigo. Eu não sei o que aconteceu, que depois do casamento eu virei chorão, cara. É uma coisa de louco. Eu não era assim. Eu era mais de boa. Mas Wesley, para aí que você não vai dar certo. Mas eu tô com o coração assim meio contrito mesmo. Então que eu posso continuar aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer algo transformador esse ano. Como já tem feito. Deixa eu chorar em público, cara. Mas eu tô com o coração assim, eu tô chorando e tal. Porque quando a gente tá arrumando as coisas, quando a gente tá fazendo as coisas aqui, isso pega, porque eu vou entrar no tema que vai ser o Acamp, talvez você já saiba tal. Mas eu de fato cresci no retiro. O Guto, que está ali, que é o filho do Pedelô, eu fui exatamente o Guto há 26 anos atrás. Eu nasci em dezembro, o retiro foi em fevereiro, com um mês eu já estava aqui. Então eu cresci vendo esse lugar, as pessoas vindo, adorando, tal, tudo mais. E assim, eu não pensava em ser líder, não pensava em estar aqui pregando. Não estou mentindo mesmo, é um fato, eu nunca pensei nisso. Mas eu sempre gostei da estrutura, sempre gostei de estar aqui, chegar na quinta-feira. A mãe sabe, eu sempre faltei aula. Eu sempre falava, mãe, eu não vou na aula porque quinta-feira já vou para o Acamp e sexta-feira já vou continuar lá. Então eu sempre estive aqui. E quando eu falei sobre esse lugar, essa cultura forte de que a gente está aqui, porque é um lugar transformador, porque assim, é engraçado, porque Deus falou muito isso comigo. Porque assim, eu sempre fui um cara muito chato com essas coisas às vezes, de como tem que estar, de como o ambiente tem que estar perfeito, as coisas tem que estar muito boa. Só que no final, o Acamp não é isso, sabe? O Acamp não é se vai ter o melhor painel de LED. Pô, a gente fez um teste de botar essa planta, ficou horrível, eu não tirei. E agora ela está ali. E não tem nada desse lado.
mas não é sobre essa planta. Sabe, tipo, isso pode estar me agoniando, pode estar agoniando outra pessoa também, mas eu tenho entendido que é por isso que é tão forte culturalmente o Acamp, porque não é sobre essas coisas, não é sobre se vai ter a melhor luz, não é sobre se eu vou estar no meu conforto, que eu vou sair de casa, que eu não vou. E talvez isso foi até um próprio monstro que a própria geração, que a gente foi construindo, que parece que quanto menos um pouco sai do nosso conforto, menos eu consigo chegar na presença de Deus, menos eu consigo colocar o meu coração para receber aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus quer me dar, na verdade. Se eu não estou já na minha casa com o meu cobertor, se eu não tenho uma mesa boa aqui, se eu não tenho outras coisas ao meu redor, eu não consigo receber a presença de Deus, porque é mais importante o conforto do que o meu coração realmente entregue a Deus. Sabe, assim, eu não estou reclamando de ninguém, não estou falando, mas é isso que Deus tem falado ao meu coração. Cara, eu cresci vindo aqui hoje, pela honra e glória do Senhor, porque Deus vai melhorando todas as coisas. Hoje várias pessoas podem dormir no ar-condicionado, mas quantos anos eu vim para cá que a gente dormiu no calor dos infernos, e a galera estava aqui chorando, se quebrantando, saía daqui assim, ó, rapaz, Deus mudou a minha vida. E pouco importa se tinha ar-condicionado ou não, porque sabe o que importa? A presença de Deus, essa doce presença que a gente está cantando aqui, que a gente está falando, Senhor, vem e não vai embora. Mas se o ar for embora, eu também não dá para ficar a presença, ou se o conforto, ou se outras coisas. Então a gente está aqui não por esse lugar, não pelas pessoas, mas a gente está aqui porque Deus quer fazer algo para a gente. Ou você veio com duas intenções e você não sabe. Uma é, talvez você saiba dessa, não, eu vou lá porque eu quero que Deus transforme meu coração. E a outra é, eu vou lá, não sei, mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo contigo. Nada é por acaso, nada. E eu estava voltando quinta-feira, eu vim para cá tarde porque os caras iam montar, não ia ter ninguém aqui. Eu ia conseguir vir, eu vim à tarde para depois voltar, para depois vir de novo. E na volta, eu estava vindo de carro na BR e eu comecei a pensar assim, eu estava falando, cara, se eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, eu já ia alugar umas coisas que eu queria aqui para nós botar para fazer um negócio. E estava vindo pensando nisso. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração assim, talvez se tu tivesse, faltaria aquela dependência que você precisa ter em Deus. Faltaria a devoção e a oração que vocês precisam se reunir antes do Acamp para orar para que eu faça a obra. Não é sobre arrecadar, não é sobre fazer. E aí me veio muito forte no meu coração aquilo que os pastores sempre falaram: ninguém nunca vai deixar de ir para o Acamp, para o retiro, porque não consegue pagar. Isso faz todo sentido, porque se eu não tenho dinheiro para às vezes colocar a melhor estrutura, as melhores coisas para todo mundo, eu preciso colocar minha dependência em Deus. Ao mesmo tempo eu consigo entender a dependência daquela pessoa que não tem o dinheiro para pagar, mas ela precisa estar aqui. E não é sobre se pode ou não pode, mas é sobre Deus sempre no final. Que o nome do Senhor seja honrado, que a sua palavra seja honrada, que o seu nome seja exaltado, e que a gente saia daqui transformados e com o coração devotos a Ele, querendo pregar a palavra dEle. O Mateus vai vir aqui amanhã. Quem viu lá, o Mateus Dalmaso. E eu até ia contar amanhã, mas eu vou contar já um pouco hoje e contar amanhã de novo. Vocês fingem que vocês não sabem. Mas o Mateus, a gente conheceu ele, eu e a Sil, a gente foi uma conferência, bem rapidamente, foi uma conferência em Balneário. Eu cheguei lá para um pastor amigo meu, falei, cara, onde é que a gente vai dormir mesmo? Ele falou, vocês vão dormir na casa do Vini. Aí o Mateus estava passando, ele falou, o Mateus vai dormir lá. Aí eu fui conversar com o Mateus, falei, Mateus, certo? Não, eu não sou de Curitiba. Tem esse carro aqui em Balneário? Ele falou, não, estou a pé. Eu falei, estou de carro, vamos almoçar junto? Vamos. Aí a gente saiu para almoçar, fizemos uma amizade. Através daquele almoço, Deus até respondeu uma coisa que eles queriam para o casamento comigo, com a Sil. E a gente foi fazendo essa amizade, as coisas foram, e foi uma amizade verdadeira, assim, a gente ficou conversando sem parar. E foi algo que, assim, desde a nossa primeira conversa até o final,
que foi durante o sábado, eu e a Sil, a gente só falava assim: eu tô achando, será que a gente não está muito raso? Porque era uma conversa, sempre caía em Deus, sempre. Cara, porque Deus não sei o que, eu estava pensando como Deus é maravilhoso, e as boas obras dele e tal, e a gente tem que ter isso. E a gente saiu dali com esse coração, cara, será que a nossa conversa está muito assim? Parece que eles estão mais apaixonados que a gente. E a gente continuou conversando, continuamos trocando ideia e tal, até que eu falei: vou convidar, acho que o Matheus para ir no retiro. Falei: vamos ver. Aí ele mandou uma mensagem antes, um negócio de missões e tal. E eu falei para ele: cara, rola de tu vir aqui no retiro? Não rola, tal, fechou. Aí ele postou um vídeo. Cara, ele postou um vídeo assim, teve o Descende dia 31, ele postou um vídeo no dia 31, que era um vídeo assim, talvez chegou para você, era um vídeo assim: não fui no Descende, mas fui evangelizar no show da Anitta. Cara, esse vídeo estourou. Saiu CNN, G1, todos os jornais. E na hora que saiu, ele postou, antes de até mesmo explodir, ele postou assim, ele postou um stories falando: tem um pessoal comentando no Twitter. E eu fui no Twitter ver. Eu falei: cara, o que será que está acontecendo, que a galera está comentando, né? Cara, quando eu entrei, foi um choque tão grande, que fazia tempo que eu não vi uma maldade forte assim, das pessoas falando: cara, tem que matar um cara desse. A sorte é que eu não estava na fila, que se eu estivesse na fila eu tinha dado um pau. Comigo nunca aparece crente assim. Esse crente é a escória da humanidade. Não, isso daí, esse casal aí. E tirando depois que ele foi falando das coisas que ele recebeu, ameaças e ameaças no direct, que se eles fizessem de novo, eles estavam esperando eles, tal. E sabe qual foi o mais louco? Quando eu vi isso daí, o primeiro sentimento que eu tive foi medo. Fiquei paralisado, vendo as mensagens assim, Botei até uma ansiedade assim. Aí, ao mesmo tempo no meu coração eu falei: será que eu estou com o meu coração em tanta devoção que eu não tenho medo disso aqui? Será que o meu coração está tanto em Deus que eu não me importo com o que as pessoas estão falando lá do lado? Porque isso me fez repensar. Eu falei assim: cara, será que eu não estou vivendo uma vida tão normal de igreja, tão perto daquilo que eu só sei que eu faço, que talvez eu nem tenha coragem realmente para chegar e dar cara a tapa assim, para falar: eu sou de Deus e ponto final. O Senhor é minha vida e ponto final. E sabe o que é o mais louco? Ele recebeu ameaça e o Matheus estava lá: galera, glória a Deus, hoje evangelizei aqui em tal lugar. Porque sabe o que importa no final? É sempre a palavra de Deus. E o engraçado é que eu estava lendo Lucas e falando, pensando no culto do pré-acamp, e foi meio próximo assim quando isso aconteceu, que estourou. E Lucas 12, você não precisa abrir, mas Lucas 12:4 diz assim: eu lhes digo, meus amigos, isso é Jesus falando, né? Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno ou no céu. Temam aquele que morreu na cruz por mim e por você. Temam aquele que deu o seu filho. Não temam o mundo. E isso encheu o meu coração do que eu não devo temer. Eu não devo temer o mundo, eu não devo me colocar no mundo, mas se tem alguém que eu tenho que temer e colocar minha devoção, é Deus. E o tema desse ano é devoção. Pois
Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o nosso coração. Onde está o nosso coração nessa sexta-feira? O nosso coração tem estado em Deus? E a gente voltou dessa conferência, recapitulando, eu e a Sil, e assim, eu ia falar que eu não sou chorão, mas é difícil, né, que eu chorei um monte aqui. Mas fazia tempo, assim, eu não, só no casamento, na cerimônia, mas eu voltei no carro chorando, assim, falando para a Sil, cara, o seu Deus tem falado comigo, não sei o quê. Nós chorando, e a Sil também chorando, e nós voltando, porque foi isso que Deus falou comigo. Essa devoção, está faltando essa vontade de comer a Bíblia, está faltando esse entregar de fato na adoração, de levantar a mão, de não estar como um espectador, mas estar como um adorador, de estar na palavra não como espectador, mas estar na palavra com o coração aberto, porque Deus vai falar no meu coração, porque Deus quer fazer. E às vezes a gente vai criando essa casca, e vai criando milhões de opiniões e de perspectivas, de situações, e a gente, quando vê, a gente está tão longe de Deus, achando que está tão perto, que a gente nem consegue mais visualizar, se olhar no espelho. Será que a gente está verdadeiramente vivendo uma vida daquilo que a gente se propôs a viver quando a gente disse sim para o Senhor? Ou a gente é proposto a viver o sim só quando convém, só quando é bom? Será que a gente vai dizer sim? Será que eu vou repostar o stories do Mateus sem medo de nenhum amigo meu falar, pô, esse cara era o cara que estava lá na Anitta lá? Eu vou falar, é sim, porque esse cara é meu amigo. Sem medo e uma devoção entregue, independente do que vai acontecer, independente da sua idade, independente de qualquer coisa, um coração precisa ser entregue ao Senhor sempre, com uma expectativa de que Deus vai transformar, uma expectativa que Deus vai mudar, independente. Se você tem 14, 15 anos, se você tem 40 anos para cima, 50, 60, 70, pouco importa quantos anos de fé. Teve uma vez que um amigo meu, eu sempre gosto de lembrar dessa história, principalmente no retiro, e ele falou assim, nos primeiros dias, cara, eu tinha muita vergonha de levantar a mão para adorar, tinha muita, assim, vergonha. Eu não levantava. E a gente estava conversando no quarto, assim. Ele falou, cara, eu tinha muita vergonha de levantar assim a mão e tal. Aí ele falou assim para um amigo meu, mas quando tu levantou a mão, eu falei, se ele está levantando, eu vou levantar também. Eu vou criar coragem aqui, ó, e vou adorar. E vou me colocar como se eu tivesse prostrado diante de um rei, com o devido merecimento que Deus merece. Se você fosse um chefe de trabalho, e a pessoa chega no trabalho, você lida com clientes, uma analogia assim simples, e o teu funcionário, a pessoa que está contigo, ela chega lá de qualquer jeito, ela chega de pijama, de bermuda, não sei, de chinelo, suada, para atender um monte de gente, qual seria a tua reação? Primária, assim. Agora, se a gente está diante de um rei, a gente não consegue se colocar diante de um rei, daquele que morreu. Tira o Vitinho daqui, ó. Qual seria a tua postura se Jesus estivesse aqui agora, aqui, ó? Jesus está aqui agora. Eu ia estar deitado no chão, não sei, chorando, pedindo desculpa, perdão por quem eu sou, pela minha carne fraca, pelo mal que eu tenho. Mas a gente não cria mais essa devoção, essa coragem, esse colocar diante de Deus
no nosso dia a dia, no ordinário. Sempre foi falado, o acampo é bom, vão ser 5 dias da presença de Deus, mas depois, o importante é o depois, o ordinário, o dia a dia ali na quarta, na quinta, na sexta, e vai continuar. Então aqui é bom, mas é o depois que a gente precisa continuar tendo essa devoção. E esse é o nosso tema. E eu quero que você saia daqui com isso em seu coração, com a devoção colocada diante de Deus. Senhor, eu quero ter uma devoção maior, Deus. Porque quando nós temos uma devoção verdadeira, isso impacta na nossa vida. Se eu tenho uma devoção a Deus, se eu sou devoto a alguém, algumas atitudes eu já não vou tomar, porque eu sei que isso não é o melhor caminho, não é isso que Ele me pediu, não é isso que Ele tem me lançado, não é esse o caminho que Ele tem proposto para mim. Então eu não vou para cá, eu não vou para lá, eu vou para cá. Que a gente possa sair daqui com o nosso coração transformado e mudado, colocando a nossa cara no pó, o joelho no chão, cara no pó, e com uma expectativa e com o coração aberto para falar assim para Deus: Deus, fala, Senhor, fala através da Tua palavra, através do louvor, eu quero ouvir Tua voz. Então que esse tema desse ano possa ser um tema muito forte em seu coração, que onde vai estar o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o teu tesouro está fora, lá vai estar o seu coração. Se o teu tesouro está nos bens materiais, lá vai estar o seu coração. Se o teu tesouro está em Deus, lá estará o seu coração. E você vai buscá-lo todos os dias para você encontrar esse tesouro. Quando o nosso tesouro está sobre algo, está na nossa casa, a gente vai construir, trabalhar todos os dias para nós conquistarmos a nossa casa. Se o nosso tesouro está no carro, a gente vai trabalhar todos os dias, se quebrar para poder manter o carro. Se o nosso tesouro está nos nossos sonhos, nos projetos, num concurso, em alguma coisa que você vai passar, que você estudar, você precisa estudar todos os dias para você alcançar esse tesouro. Se o nosso tesouro for o Senhor, nós vamos todos os dias buscá-lo, esse tesouro. Todos os dias ir atrás. Que eu sei, é que nem pegar o baú cheio de ouro no final do arco-íris. A gente tem que estar sempre atrás, buscando, sempre buscando ao Senhor. Vamos colocar de pé.